Amados irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 17 e 18. Eu queria dar continuidade. A palavra da semana passada rendeu bastante. Foi uma palavra assim que eu não esperava que ia dar tanto barulho aqui na igreja, quando nós falamos sobre o uso consciente do dinheiro. Amém? Quantos estavam aqui semana passada? Amém. Cortou alguma coisa aí? Fizeram uns cortes aí? Você sabe que o irmão contou para mim aqui essa semana? Ontem no almoço nós estávamos conversando aqui, e alguns irmãos começaram a dar uns testemunhos. Um dos irmãos que estava aqui com a gente disse que ele fez um levantamento das suas despesas. E sabe, daqui do culto, foi para casa, começou a fazer conta, e ele conseguiu cortar nas despesas dele R$900 que ele gastava com coisas que ele nem sabia que gastava. R$900. Ele falou: eu não acreditei quando eu comecei a somar uma coisinha, outra coisinha, e não sei o que de gasolina, e ele falou que foi uma bênção para a vida dele. Mas gerou também bastante preocupações, muitas perguntas. Recebi várias perguntas quando acabou o culto, durante a semana, gente falando comigo: pastor, mas e isso e aquilo? E hoje eu preparei uma mensagem para a gente dar continuidade, não necessariamente falando de dinheiro, mas para dar continuidade a esse tema, que são uma vida abençoada. Quantos querem ter uma vida abençoada aqui? Diga em nome de Jesus: eu quero ter uma vida abençoada. Eu quero ter uma vida abençoada. Eu tenho uma vida abençoada em nome de Jesus. Gênesis 22, 17 e 18. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Esteja certo de que o abençoarei. Como está na sua Bíblia isso? Esteja certo. Alguém aqui tem uma versão que diz assim: certamente te abençoarei? Tem alguém? Tem? Levanta a mão aí, quem tem? Certamente te abençoarei. Tem mais alguma versão diferente? Deveras te abençoarei. Tá certo. Deveras. O que é deveras, pessoal? Não sei. Mesma coisa? Certamente? Então vamos lá. Esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha para quem está do lado aí e fala assim: esteja certo, tenha certeza, deveras, o Senhor te abençoará. O Senhor te abençoará. Diga de novo assim agora para a pessoa com toda a fé: esteja certo, Deus quer te abençoar. Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Quantos creem? Digam glória a Deus por isso, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou certo disso, com certeza. Creio nisso. Aleluia. Algumas pessoas então vieram me perguntar, dar testemunhos, e achei incrível um testemunho de uma irmã aqui ontem, dizendo que na hora do almoço, que ela chegou em casa, ela sentou, começou a pensar na mensagem, e ela tinha colocado o dízimo dela em débito em conta. Então todo mês caía no mesmo dia, mesma data, em débito em conta. Só que ela foi recebendo pequenos aumentos assim, ela não percebeu, ela recebeu uma promoção e não se atentou. E quando eu preguei, ela chegou em casa. E sabe o que ela descobriu quando ela fez a conta? Que o dízimo dela tinha que ser o dobro do que ela estava dando de dízimo. E ela não tinha percebido. Aí ela falou: pastor, eu sou uma pessoa muito econômica, mas meu marido é meio gastão. E ele estava almoçando comigo assim. E eu assim, e agora? Mas uma das perguntas que me fizeram aqui, que eu queria trabalhar hoje com você, é mais ou menos o seguinte: quando eu já cortei tudo, quando acabou o culto aqui, eu desci, uma irmã, não lembro quem foi, me pegou no braço assim e falou: pastor, eu quero uma resposta. Quando a gente já cortou tudo, nós já cortamos toda a gordura, já cortamos todo o osso, já colocamos as nossas despesas já chegou no osso, né? Tem mais aonde cortar. O que a gente faz? O que a gente pode fazer? E eu fui para casa pensando nisso, nessa frase, porque realmente
Tem algumas situações na nossa vida que você vai cortando lá as despesas extras, você vai tirando lá o que você não precisa, coloca o teu celular no pré-pago, faz tudo o que você tem que fazer e chega uma hora que você não tem mais o que fazer, e aí você pergunta o que você vai fazer. Dizem os especialistas aí que a única forma de você sobreviver quando você já cortou tudo é que você precisa criar renda. E aí eu comecei a me lembrar das pessoas da igreja, uma série de irmãos da igreja que criam renda de forma diferente. Por exemplo, quantos aqui trabalham, têm um emprego, mas vendem algumas coisas aí por fora aí? Deixa eu ver, levante a mão, ponha bem alta a mão aí. Olha que interessante, homens e mulheres, interessante, criando renda, né? Criando renda. Eu comecei a pensar que antigamente talvez isso era mais comum, mas algumas pessoas, homens principalmente, arrumavam alguns bicos para fazer, para gerar renda. Quando você corta tudo e você começa a viver um momento assim de dificuldade, às vezes você precisa permitir que o Espírito Santo fale com você, um jeito de você criar uma renda nova. Eu me lembro que alguns anos atrás eu passei uma dificuldade financeira, como eu contei para vocês no sermão passado, muito difícil, não tinha condição de me sustentar, e eu fui fazer declaração de imposto de renda. Não conhecia quase nada disso, mas eu fui fazer. E fiz 120 declarações de imposto de renda no mês. Você tem uma ideia, foi mais ou menos 12 mil reais que eu ganhei naquele mês, 100 reais por declaração, 120 declaração. Milagre, né? Eu também acho que foi um milagre. Mas foi o quê? Foi uma oportunidade que Deus foi dando para nós. Eu conheço irmãs aqui, por exemplo, que sustentaram a sua família vendendo Tupperware. Sabe? Aquela revistinha? Tupperware? Avon? Não é? Gente que criou renda. Tem uma família aqui da nossa igreja que foi sustentada porque a mãe fazia bolo e vendia bolo na porta do Clube Sesc aqui da Pompeia. Vendia bolo lá, mandava os filhos lá. Me lembro quando era criança, havia uma senhora na rua da minha casa que o marido faleceu, ela tinha 3 filhos, ela ficou sem renda e ela começou a fazer coxinha. Sabe coxinha? Coxinha. E ela vendia, punha no tabuleiro, chegava para os filhos e falava assim, ó, vai vender coxinha. E ele saiu na rua com aquela coxinha, em casa só tinha ovo para comer, e quando passava aquela coxinha, já grudava do lado deles para ajudar a vender, para ver se eu ganhava uma. Queria uma coxinha. Gente que se sustentou e que abriu o coração para que Deus pudesse gerar novas rendas para eles. Às vezes, a forma de Deus suprir as nossas necessidades é abrir uma porta que a gente não espera, que está onde a gente não está vendo. Coisas que Deus vai fazendo que vai abençoando a nossa vida. Eu me lembro que alguns anos atrás a Lupe queria fazer alguns projetos, nós estávamos sem condição também de fazer, e ela foi no Brás, Bom Retiro? Brás. Chegou lá no Brás, ela entrou numa loja lá, se apresentou a um gerente da loja, falou, olha, eu quero vender calças jeans. Eu falei, o que essa mulher vai fazer? Eu fui com ela. Ela começou, fez amizade e tal, comprou, pagou 2 calças, vendeu, voltou com dinheiro, comprou 4 calças, vendeu. Aí chegou e falou assim, olha, eu quero comprar calças aqui em consignação. Eu não tinha dinheiro nem para pagar aquelas calças. Ela pegou 12 calças em consignação, na mesma semana ela vendeu, recebeu o dinheiro e nós fomos viajar. O dinheiro que ela vendeu. Pagou lá, calma irmão, ela voltou lá e pagou, amém? Ela pagou, amém? Às vezes Deus nos dá essas oportunidades, uma hora extra que você pode fazer, uma coisa que a gente não imagina. Às vezes o resgate de Deus na nossa vida financeira está aberto para essa oportunidade que Deus tem para nós. Algumas pessoas não aceitam muito isso, elas falam, eu estou cansado, eu já trabalho muito, e Deus muitas vezes tem uma oportunidade para você e você não consegue enxergar. Então quando você corta tudo, o que você tem que fazer? Fique aberto para aquilo que o Espírito Santo quer fazer para você, para criar receita na tua vida. Me lembro também uma vez que eu estava orando e falando para Deus, Deus, eu preciso criar uma receita, eu não tenho receita, já cortei tudo que eu podia, e eu recebi uma ligação, e diz assim, vamos gravar DVD. Gravar DVD, eu nunca gravei um DVD na minha vida, mas vem aqui me ajudar. E eu fui lá, gravei o primeiro DVD, que foi do Ao Cubo, né, o Aperte o Play, e fui fazer lá o trabalho de produção, não sabia nada, não entendia nada, e fui fazendo o primeiro, fui fazendo o segundo, acabei fazendo 23 DVDs e programação, shows de rádio e tudo mais, e ganhei um dinheirinho, pessoal. E ganhei um bom dinheirinho fazendo isso. E aprendi uma série de coisas. Quantos estão abertos aqui para que Deus possa fazer fluir as suas bênçãos na sua vida, meu irmão? Você crê nisso?
Deus pode te usar. Você tem uma habilidade que está enterrada, um talento que você podia usar. Em momentos, às vezes, que nós estamos passando dificuldade, use as suas habilidades, use o seu talento. Eu vejo pessoas, por exemplo, que usaram pequenas habilidades, assim, interessante, pequenos cursos, foram ser professores, foram ajudar em escola, foram dar aula, fizeram coisas, por exemplo, que estavam à mão. Homens, cadê as suas habilidades? Você tem uma habilidade aí que está guardada? Deixa o Espírito Santo usar, não fica limitado. Às vezes, eu conheço uma irmã aqui da nossa igreja, que o pai dela ficou desempregado, e ele começou a fazer pequenos concertos na casa das pessoas, ia lá, trocava o chuveiro, tocava a torneira, sabe como é que é? Trocava a lâmpada, e criou uma empresa, que hoje é bem sucedida, uma empresa que chama Marido de Aluguel. Já ouviram falar? É aqui da mãe de um... Como é que é? Pai da Marjorie, obrigado, gente, valeu, eu estava tentando lembrar. O pai da Marjorie, gente que deu oportunidade. A irmã Rosinha está ali, agora que eu vi a irmã Rosinha, né? Falei com ela hoje. Deus pode fazer com que surja sobre a sua vida oportunidades quando você corta tudo. Você crê nisso, mas você tem que estar aberto. Algumas vezes a gente não aceita essas oportunidades que Deus tem para nós. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui gravar DVD era um show de rap. O FJ que não me escute, né? Eu era um pouco assim, preconceituoso com rap e tal, não sei o quê. E eu fui lá fazer o projeto e tal. E de repente eu vi aquela moçada tudo se convertendo, aceitando a Jesus, garotada jogando droga no púlpito assim, eu comecei a glorificar a Deus, aleluia, aleluia. Deus quebra os nossos paradigmas, amém, irmãos? Segunda coisa que me perguntaram também sobre a palavra semana passada, o que eu faço quando eu estou num tempo de crise na minha vida, eu não tenho recursos? E eu comecei a orar por isso, e a palavra que Deus me deu. Quantos aqui estão passando por um momento de crise na sua vida? Levante a mão, quero ver aqui. Deixa eu dizer para você o que você pode fazer. Continue crescendo. Mas como assim, pastor? Eu estou em crise, eu vou continuar crescendo? Continue crescendo. Às vezes a crise abre a oportunidade para nós, para a minha vida e para a sua vida, para a gente reciclar algumas coisas. É um momento de crise, por exemplo, que você vai conseguir fazer um novo curso, estudar uma nova área da sua vida. De manhã teve um irmão aqui contando também o testemunho, onde eu estava contando testemunho, que ele passou por um momento agora numa crise gigante, aí nessa crise imobiliária, e ele não tem, está fechado o mercado imobiliário, e ele aproveitou esse momento para ir buscar uma carreira, que era o sonho da vida dele, mas ele não tinha tempo para fazer. Em momentos de crise, é o momento que você precisa deixar que o Espírito Santo te guie para áreas. Por exemplo, momentos que a gente está meio parado assim, eu, por exemplo, essa semana senti falta da TV, né, porque eu tinha que fazer 7 pregações por semana, 5 pregações por semana, e essa semana foi mais tranquilo, o pastor Celso pregou quinta-feira, então eu fiz praticamente a pregação de hoje só. Eu achei que eu estava sem chão. Falei, como assim? 7 pregações por semana, agora eu vou fazer uma só? Né? Aí eu comecei a pensar, o que o Espírito quer fazer? Então já marquei consulta, vamos fazer um médico, vamos reciclar aí, vamos ver essas tonturas que eu estou sentindo de vez em quando. Momento de crise é momento às vezes para você aproveitar essa fase, para você conseguir acertar algumas coisas na sua vida, que ficaram para trás, que você não tinha tempo, mas continuar crescendo. É o momento de você procurar aquele curso que você queria fazer, ou aquela oportunidade de voltar a reciclar seu inglês que ficou atrapalhado, você já não estudava mais, não tinha tempo, ou o tempo de você buscar a palavra de Deus, ou orar bastante, pessoal. Ouviram? Não ouviram? Tempo de crise é tempo que você dobra o seu joelho e ora e chega na presença de Deus. Amém, meu irmão? Agora, o que você não pode fazer no tempo de crise é se trancar dentro do quarto, é achar que você é a última pessoa do mundo, que ninguém é tão bom quanto você, ou que você, na verdade, ao contrário, todo mundo é melhor que você não tem condição, que você é a última pessoa do mundo. Não, não é isso. Eu me lembro uma vez que eu estava passando um momento de dificuldade assim, fui conversar com um pastor, e eu saí de lá pior do que eu entrei. Eu saí de lá me sentindo mais para baixo do que eu estava, me sentia a pior pessoa do mundo. E eu entrei no carro triste, né, falando, meu Deus, porque a maneira como ele falava comigo é como se eu fosse nada. E a gente não é nada mesmo, viu, pessoal? A verdade é essa, a gente não é nada. Amém? Amém? Quando a gente acha que é alguma coisa, está tudo errado. E aí, quando eu entrei ali, entrei no carro, comecei a pensar, eu comecei a ver quantas oportunidades Deus estava me dando naquele momento de crise que eu estava passando na minha vida. Coisas que eu não buscava mais, coisas que eu não tinha tempo para fazer.
livros que eu não podia ler, que não tinha tempo para ler, e aí você agora tem tempo para ler, você tem tempo para estudar, mas o que você não pode fazer é se enterrar na crise. Papai falava assim para mim quando eu era garoto: tá na crise? Tá. Passa gel no cabelo, passa perfume, faz a barba, se levanta e continua crescendo. Ninguém vai ter dó de você na crise. Entendeu isso? Ninguém vai olhar para você na crise e vai dizer assim: ai, tadinho, tá em crise, é. Sabe o que eles vão falar para você? De novo? Não é assim que falam? Mas parece que você só vive em crise. Então levanta, meu irmão, e continua crescendo. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos estão dispostos a continuar crescendo aqui? Verdadeiramente, dá um glória a Deus aí, porque Deus tem crescimento para nós. Quantos creem nisso, que Deus tem crescimento? Eu creio. Continue crescendo, continue se dedicando, fazendo as coisas que você gosta, estudando as coisas que você sempre estudou, que quer estudar. Comece a fazer coisas novas que você queria fazer. Arruma o teu cabelo, abre a porta lá. Tem uma irmã aqui na igreja que começou uma empresa. Eu acho que foi você, né, Liz, que começou arrumando o cabelo dentro de casa? Foi você, Liz? A Liz tem uma empresa bacana de cabeleireira, né? E ela começou no momento de crise, arrumando o cabelo das amigas dentro de casa. Certo ou errado? É isso mesmo? Trabalhava de manhã, conta aí. E aí à noite ia arrumar o cabelo das amigas. Ela é sua cobaia. E das clientes também. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Deus dá oportunidade. Hoje ela tem a empresa dela. É uma benção. Não é? O que vocês... As irmãs que acham que é uma benção a empresa da Liz. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Fico feliz. Fico feliz mesmo. Aleluia. Aleluia. Agora, uma das questões que também fazem, quando a gente prega sobre essa questão de você reformular a tua vida, você acertar suas finanças, Deus quer abençoar as nossas vidas? Você crê que Deus quer abençoar a sua vida? Olha o texto que eu li lá, o versículo 17 de Gênesis 22, diz assim: esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Querido, o desejo de Deus abençoar a nossa vida é bíblico. Eu vou perguntar para você: quantos creem aqui que Deus quer que a nossa família seja uma família bendita no nome do Senhor Jesus? Quantos creem que Deus quer que a nossa família seja uma família que prospere, uma família abençoada, que os nossos filhos o adorem? Quantos creem nisso? Digam glória a Deus, meu irmão. Isso é bênção de Deus. Quantos creem, por exemplo, que os nossos casamentos sejam abençoados para a glória do Senhor? Diga glória a Deus por isso, meu irmão. Deus quer abençoar as nossas famílias, Deus quer abençoar os nossos casamentos, eu creio nisso. Deus quer abençoar os meus filhos, os seus filhos, eu creio nisso. Deus quer chegar nos meus filhos e dizer assim: esse filho é herança sua, herança do Senhor, e foram criados, foram gerados para a glória dEle. Não é para a sua glória, é para a glória dEle. E essa é bênção de Deus na nossa vida. Agora eu vou dizer o que acontece quando eu falar isso aqui, você vai perceber que vai mudar o clima. Deus quer abençoar a terra, diz a palavra de Deus. Amém, querido? Você crê nisso? Deus quer abençoar as nossas vidas financeiras. Aleluia. Vocês estão mais crentes que o pessoal da manhã. Então mesmo, o pessoal da manhã que me perdoe, mas então. Porque de manhã, quando eu falei Deus quer abençoar a nossa vida financeira, ficou assim, ó. Foi exatamente o que aconteceu agora. Um amém lá no fundo. Eu vou perguntar: Deus quer abençoar as nossas famílias? Deus quer abençoar os nossos filhos? A palavra de Deus diz que a nossa família seria uma família bendita no nome do Senhor? A palavra de Deus fala que nossos filhos são como flecha nas nossas aljavas, ou seja, vão levar mais longe. Você crê nisso, meu irmão? Deus quer abençoar a nossa vida financeira. Aleluia, glória a Deus. Porque existe uma diferença. Nós fazemos uma diferença na questão da bênção. Por exemplo, quantos creem que Deus quer abençoar a nossa saúde? Eu creio. De vez em quando o Espírito Santo faz isso com você. Ele chega assim de lado e fala assim: ó, maneira, hein?
Quantos já tiveram um toque do Espírito Santo assim, maneira? Hoje eu estava comendo um bife à parmegiana, com aquele queijo derretido. Quantos estão com fome? Não fale amém agora. E tava um negócio, irmão. E eu que sou descendente italiano, peguei 2 colheradas de queijo ralado, parmesão, joguei em cima. Estou com uma dor de cabeça até agora. Sangue de Jesus tem poder. Quando eu acabei aquele pedaço, eu olhei para o lado, olhei para a Lupe, falei, vou pegar só mais um pedacinho. E o Espírito Santo se manifestou na Luciana e falou, já basta! Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas eu peguei o pedaço, fui desobediente, comi e fiquei com dor de cabeça. Muito gordura, né, gente? Não ouvi, não obedeci. Mas eu creio, querido, que Deus tem bênçãos para as nossas vidas, bênçãos da nossa família. Eu me lembro que eu nasci numa casa desestruturada, numa família desajustada, cheia de enfermidade, cheia de problemas familiares, conjugais, papai brigando com a mamãe todo dia. E a briga ali não era briga fácil, era briga de loucura mesmo, copo voando, garrafa voando. Mas a bênção de Deus chega na nossa vida. E toda aquela maldição foi parada. E hoje, quando eu chego na minha casa, por exemplo, a semana aconteceu isso, nós almoçamos um dia todos juntos ali na mesa. A Luciana fez panqueca, olha, não estou mal hoje, estou com fome, hein? Panqueca. E na hora que ela colocou a panqueca na mesa assim, a Luciana faz um negócio legal, que ela vai colocando vários recheiozinhos, a gente vai colocando, sabe, na panqueca. E o Espírito Santo me tocou e falou assim, eu sei que para você vai ser uma coisa tão pequena isso, mas para mim foi tão gostoso. E o Espírito Santo me tocou e falou assim, agradeça pela família que você tem, que hoje come na mesa junto com você. Foi simples, sabe, gente? Não tinha nada demais, mas na minha infância não tinha isso. Cada um comia num lugar e era uma briga quando sentava junto. É verdade, irmão. Copo voando, confusão acontecendo. Não tinha um momento de paz. E nós comemos todo mundo junto ali. E eu falei, louvado seja o Senhor, porque a tua bênção está na nossa vida, meu irmão. Deus quer abençoar as nossas vidas e Ele vai parando essas maldições. Mas existe muita resistência quando a gente fala que Deus vai abençoar a nossa vida. Eu vejo as bênçãos de Deus e vejo que muitos cristãos não veem as bênçãos de Deus na sua vida. Há uma resistência quando a gente fala, olha, o cristianismo é um lugar onde Deus tem derramado a bênção dele. As pessoas dizem assim, mas a igreja primitiva sofria muito. É verdade, mas havia bênção na igreja primitiva, havia curas sobrenaturais. Você já imaginou o que seria você ser um endemoniado antes da presença do Espírito Santo, antes de Jesus? O que acontecia com essa pessoa? Não teria libertação, mas veio a boa nova. Por isso que o evangelho significa boas novas. Qual é a boa nova? A libertação, a presença de Deus, a glória de Deus, a salvação de Deus. Jesus veio. Essas são as boas novas. Mas isso parece que não entra em algumas mentes, que eles começam a dizer assim, não, mas Senhor, eu não entendo isso. Então eu quero dizer para você 2 coisas que eu senti no meu coração de ministrar isso essa noite sobre uma vida abençoada. Primeiro, eu não estou aqui para pregar um evangelho açucarado. Sabe aquele evangelho de açúcar que as pessoas estão pregando por aí, que não tem problema, que não tem luta, que o cristão... Não, isso é açúcar, meu irmão. Isso aí é um evangelho açucarado. Você ser abençoado não quer dizer que você tem problema ou que não tenha problema. Eu, quando entrei naquele carro que aquele pastor me jogou para baixo, eu fiquei pensando, ser abençoado não quer dizer que eu não tenho uma luta, eu não tenho um problema. Quer dizer que eu tenho a presença de Deus na minha vida, no meio dos meus problemas, no meio das minhas lutas. Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Ele vai estar comigo em cada momento da minha vida. O evangelho açucarado é isso, é você dizer que você não vai ter problema. Então não é isso, ou que tudo, vamos dizer assim, tudo que vai acontecer na sua vida vai ser como se fosse uma estrada plana, cheia de rosas. Não, tem pedregulhos no caminho, tem buracos no caminho, pneu fura no caminho, mas a bênção de Deus está na nossa vida. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Segunda coisa que Deus tocou meu coração para dizer, peça para o Espírito Santo mostrar para você a verdade sobre as bênçãos de Deus na sua vida. E você vai começar a enxergar detalhes.
E aí vem a pergunta que sempre me faz, quando a pessoa fala assim: pastor, por que Deus iria querer me abençoar? Por que Deus ia querer abençoar você? Qual é o propósito de Deus abençoar a sua vida? É isso que as pessoas pensam. Aí que nasce a resistência. Mas a resposta está aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Olha o que Deus fala, por que Ele queria abençoar Abraão. Qual era o objetivo dele querer abençoar a minha vida e a sua vida? Está escrito aqui: por meio dela, por meio da sua descendência, né? Por meio das bênçãos que eu vou derramar sobre sua vida, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio das bênçãos que Deus derrama sobre a minha vida e a sua vida, todos os povos da terra serão abençoados. Eu já contei aqui várias vezes o testemunho da minha avó. A minha avó saiu da feitiçaria e foi receber a palavra de Deus e foi a primeira a se converter. Minha avó é uma italiana, feirante, vendia azeitona, queijo na feira, aquelas italianas que guardavam dinheirinho aqui assim, sabe? Assim, antigamente era o costume, né? Os netos abraçavam a avó só para ver se tinha um dinheirinho aqui assim, escondido, né? Pulava no colo dela para ver assim. E a minha avó foi a primeira a se converter numa família rígida assim, e foi interessante que ela permaneceu no caminho do Senhor, morreu com 99 anos no caminho do Senhor, adorando a Deus. O que eu vejo nisso, querido, é que a bênção entrou na vida dela. Ela começou a ser um testemunho na casa da minha mãe. Ela começou a falar do amor de Deus. Os filhos começaram a se converter. E desses filhos vêm os netos. E dos netos surgem os pastores. E hoje, se você somar na minha família, são 5 pastores, ou mais agora. 1, 2, 3... 4, 5 pastores. Somar esses 5 pastores, tem mais de 10 mil pessoas ouvindo o Evangelho. Uma vida, uma pessoa abençoou uma multidão de gente. Você entende isso, meu irmão? As bênçãos de Deus são para abençoar as nações. Quando Deus derrama uma bênção aqui na Quírios, essa semana eu saí da televisão e eu comecei a receber os recadinhos. Cadê o programa? Cadê o programa? E parte do coração da gente, né? Aí eu abro ali assim, Rio de Janeiro. Abro ali Curitiba, Santos. Eu falei, mas que mistério é esse, Deus? O que o Senhor está querendo falar comigo? As bênçãos de Deus vão se espalhando pelas nações. Missionários são enviados e as bênçãos de Deus vão chegando na Índia, vão chegando na África, vão chegando em todos os povos. Quando Deus abençoa a sua vida, a bênção não é sua, a bênção não é para você, a bênção é para abençoar gerações, vidas e vidas. Pessoas vão ser tocadas pela sua bênção que chegou na sua vida. Ela não é sua. Ela não pertence a você, ela pertence, querido, às nações. Você crê nisso, meu irmão? Entende esse mistério? Deus está dizendo assim: olha, Abraão, eu vou abençoar a sua vida. E sabe o que vai acontecer? 2000 anos depois de Cristo, 4000 anos depois de você, haverá uma igreja na Lapa, que vai estar estudando um texto, que vai falar dessa bênção que eu dei a você, e eles vão estar recebendo as bênçãos que estavam sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Abraão diz assim: mas nem sei quem é esse povo da Lapa, nem sei quem é esse povo da Quírios. Jesus estava falando, mas eu sei, e eu preparei essas bênçãos para eles. Aí eu sei que você vai dizer, sempre diz isso para mim, e eu sei, você vai dizer assim: bom, mas eu não sou judeu, eu não faço parte de Abraão, eu não faço parte da família de judeu, e Abraão viveu há 4000 anos atrás, e eu não tenho nada a ver com isso. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Só os filhos de Deus aqui, deem glória a Deus. Todos aqueles são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Quantos creem em Jesus aqui? Você é filho de Deus. Olha aqui, Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou seja, estamos revestidos ou vestidos, né, em algumas versões, da presença de Cristo. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão
e herdeiros segundo a promessa. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós, meu irmão? Que aquelas bênçãos que Deus declarou na vida de Abraão, somos herdeiros, porque estamos ligados em Cristo, e somos descendentes dele, então, e herdeiros das promessas, e aquilo que Deus diz a Abraão, certamente vos abençoarei. Hoje você pode tomar posse disso e dizer assim: eu faço parte pelo corpo de Cristo, das bênçãos que o Senhor deu a Abraão. Certamente, esse certamente é para mim e para você. Esse certamente, querido, está aqui, ó, em Gálatas 3, Paulo está dizendo assim, ó, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu sou herdeiro dessa promessa, meu irmão. Eu sou herdeiro da promessa que diz que o Senhor nos abençoaria e certamente seríamos abençoados, que Deus daria isso. Aí você diz assim: mas pastor, eu quero entender isso. Como é que essas bênçãos que chegam na minha vida abençoam as nações? Bom, em primeiro lugar, missionários são supridos, bem facinho. Milhares de pessoas são alcançadas, gente é liberta do vício, da droga, pessoas são levadas das trevas para as luzes de Jesus, gente é abençoada, povo que está hoje adorando a Deus, porque você foi abençoado um dia, e a glória de Deus entrou na sua vida. E eu quero perguntar aqui, quantos tem 3 pessoas que gostariam que se convertesse esse ano? Levante sua mão. 3 pessoas que gostariam que esse ano se convertesse. 3 pessoas, levante a mão. Você vai orar por elas, e as bênçãos que Deus derramar na sua vida vão ser um testemunho da presença dEle para essas pessoas, querido. E essas pessoas são abençoadas. Ontem aconteceu um negócio interessante aqui no teatro. Estava a família toda do Babi interpretando, achei muito legal isso, a mãe, a irmã, muito bacana. E aí chegou uma mocinha para mim, que estava aqui na peça, e ela me abraçou assim, falou: pastor, eu sou filha da irmã fulana. E eu primeiro fiz assim, Aí eu parei assim, eu não entendi. Não, pastor, eu sou filha da irmã fulana, que era aqui da igreja. Aí eu parei e falei: irmã fulana. Aí lembrei, 18 anos atrás eu entrei numa creche para fazer um culto, creche de criança. Fui lá, nós estávamos lá pregando, levei banda, cantamos. Nesse culto tinha lá as professoras da creche, e essa irmã aceitou a Jesus, ela e o marido dela. Hoje a filha dela tem 18 anos, estava fazendo teatro aqui, evangelizando aqui. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? É que as bênçãos que Deus derramou na minha vida, que pararam as maldições que vieram da minha família, agora foram derramadas sobre a vida dessa família, e aquela menina agora é uma evangelista. Eu não estou dizendo que a glória é minha, não. Estou dizendo assim que o Espírito Santo está abençoando a tua vida e vai abençoar outras pessoas. Porque a glória é para Ele, que por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas Ele derrama a bênção sobre você. E essa bênção que chegou na minha vida, que foi a presença dEle, abençoou a vida dos outros. E vai continuar abençoando. Então, querido, ainda que você não tenha entendido, a Bíblia está dizendo que essas bênçãos são reservadas para nós. E o que é ser abençoado? Eu fiquei pensando também, o que é ser abençoado para mim e para você? Sabe o que é ser abençoado? Para mim, é ter um poder sobrenatural que trabalha ao nosso favor. O que é ser uma pessoa agraciada? Um poder sobrenatural que trabalha ao seu favor e ao meu favor. Quantos creem que há um poder sobrenatural trabalhando ao nosso favor? Você entende isso? Você entende a grandeza do que eu estou falando? Um poder sobrenatural. Me lembro que quando a Lupi ficou grávida da Laís, eu trabalhava numa empresa, e o meu chefe começou a falar: não, eu preciso fazer isso. E a esposa dele estava grávida na mesma época. E ele: não, porque eu vou fazer um curso, eu vou pagar esse hospital. E a gente, muita dificuldade, né? E a Luciana grávida. E eu falei: meu Deus, como é que vai ser essa gravidez? Como é que vai ser? E eu sentei com a Lupe e falei assim: Lupe, a gente não tem dinheiro nem para fazer curso pré-nupcial, nem esse negócio todo aí, mas o que você quer? Como é que vai ser a sua gravidez? E a Lupe falou assim: eu quero um parto normal. Aí nós escrevemos, parto normal. Aí depois ela falou assim: eu quero ficar num quarto sozinho. A gente tinha um convênio bem simplesinho, né? E eu quero ter esse hospital aqui. Eu falei: Jesus amado, como é que vai ser esse mistério? A Luciana trabalhava num hospital.
E aí, quando chegou no perto da gravidez, nasceu o nenê, né, já estava com 9 meses, a gente foi para o hospital, e umas amigas delas do departamento lá chegaram, não, nós separamos um quarto para você, e ela ficou no quarto sozinha. Eu falei, há um poder sobrenatural trabalhando ao nosso favor. Diga comigo, há um poder sobrenatural trabalhando ao meu favor. E aí, quando chegamos perto da hora da gravidez, eu estava pregando tudo, né? E acabando o culto, foi um domingo. E aí eu cheguei em casa, falei, a Lupe, acho que eu preciso ir para o hospital, estou sentindo uma dorzinha. Ela falou que não queria sentir dor, foi uma das coisas que ela pediu. E nós, indo para o hospital, ela ouviu um McDonald's assim, ela falou, acho que queria comer um Big Mac. Aí eu falei, Lupe, acho melhor a gente ir primeiro no hospital, ver lá o Big Mac, ver lá o médico, o Big Médico, e se aí der certo, tudo certo, se tiver tudo bem, você volta, a gente passa aqui e come o Big Mac. Tá bom, aí nós fomos. Chegamos lá, já estava nascendo. 20 minutos depois, o médico chegou correndo, meia hora depois, eu acho quase que o médico dá tempo de chegar. O médico chegou em cima da hora, já estava com o nenê no colo. Há uma força sobrenatural trabalhando ao nosso favor. Você crê nisso? Essa força sobrenatural, que é a bênção de Deus na nossa vida, ela está prometida na palavra em diversos textos. Por exemplo, quando a gente fala do dízimo e da oferta, que eu tenho tentado ensinar aqui na igreja. Irmão, o dízimo diz assim, olha, fazei prova de mim. O que Deus está dizendo? Faça prova, porque essa força sobrenatural vai trabalhar a seu favor. Ele está dizendo, olha, você ofertou, você dizimou, então há um poder de multiplicação, uma força sobrenatural trabalhando a teu favor pelo teu dízimo e pela tua oferta. A palavra de Deus fala assim, faz aí prova, ou seja, veja essa força. Ou se não, se você preferir no Novo Testamento, algumas pessoas preferem o Novo Testamento para falar disso, a Bíblia diz, de Deus não se zomba, aquilo que você semear, você vai colher. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Por quê? Porque é uma força sobrenatural trabalhando a seu favor, meu irmão. E aí, algumas pessoas não entendem que são abençoadas, às vezes nos detalhes da vida. E você pergunta, você é abençoado? Não sei se eu sou. Bom, eu creio que eu sou. Coisas que acontecem na nossa vida que são bênçãos de Deus sobrenaturais. Milagres de Deus. Já contei aqui também uma vez, minha filha queria tirar um passaporte, queria viajar, chegamos na Polícia Federal, a delegada, quem não tem passagem, sai da fila. E minha filha gelou, a gente não tinha comprado a passagem, mas tinha data para viajar. E ela falou, e agora, pai? Tinha 9 anos de idade. Eu falei, dá um sorriso para a delegada aí e ora. Ela falou, pai, dá um sorriso e vai orando. Tá bom, quando chegou a delegada em cima dela, ela, sem os dentinhos, tá faltando dente, sabe? Aí, a delegada, o que você está fazendo aí, menina? Eu vim tirar meu passaporte. A delegada, mas você é malandra, né? Você vai viajar? Vou viajar. Para onde você vai? Vou para os Estados Unidos. Sorrisão assim, ó, placada aqui. A delegada falou, mas que menina, hein? Vai para a fila, vai para a fila, vai para a fila. Quando ela entrou na fila, ela olhou para mim e falou assim, yes, deu certo, pai. Há um poder sobrenatural trabalhando ao nosso favor. Quantos aqui são abençoados por Deus? Sentem esse poder sobrenatural. Não é só na vida financeira, não, mas também na saúde. Eu não consigo esquecer a frase do médico quando chegou, olhou a ressonância da minha filha, olhou, ele virou e falou assim, bom, você está com a outra aí? A primeira? Falei, tô. Eu sempre levava todas, né? Ele, põe aí. Você está vendo? Eu não entendo nada, aquele negócio lá, cérebro virado, assim, lâmina. Você está vendo? Eu falei, tô vendo tudo aí. Aí ele falou assim para mim, deixa eu falar um negócio para você. Sabe o que eu acho? Eu acho que a máquina, ele não falou máquina, ele usou um termo que eu não sei o nome, né, um técnico, né? Ele usou um termo técnico lá, mas significava máquina. Eu não entendi, eu falei, mas o que você está falando? Ele falou, não, sabe, eu acho que essa máquina que você fez aqui, a primeira ressonância, ela estava com defeito. Porque agora na última ressonância, não apareceu nada. Sabe o que eu disse para ele? Eu sei por quê. Eu sei, porque há um poder sobrenatural trazendo cura sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Agora, quantas vezes, querido, eu vejo testemunhos de irmãos aqui contando testemunhos desse poder sobrenatural. Há um testemunho que eu contei aqui de manhã, o Ricardo estava aqui, a Marta.
o Espírito Santo falou para eles assim, vai comprar uma casa. E eles foram comprar uma casa, estavam sem dinheiro. Eles foram num bairro bem longe, distante, assim, um bairro bem, bem distante. E eles daí me levaram lá. Eu falei, Ricardo, eu não sinto que essa casa é para você. E ele falou, você acha também? Eu também estou em dúvida. Voltamos. Passou um tempo, ele viu uma casa muito bonita, uma casa muito bacana, uma casa dos sonhos, mas era muito cara. E o Espírito Santo falou para ele assim, faz a proposta. E ele chegou para o vendedor da casa e falou assim, olha, eu tenho tanto para vender, para dar. O vendedor olhou assim e falou assim, mas isso é muito, muito inferior ao valor dessa casa, eu nem vou mandar essa proposta que vai ser recusado. Aí o Ricardo insistiu, manda sim, manda essa proposta, vamos ver. E aí disse que ele ligou, a mulher morava no Rio de Janeiro, o vendedor ligou, e a mulher disse para ele assim, ontem foi uma pessoa procurar a casa, não foi? Foi. Eles são evangélicos, não são? O vendedor falou, como é que você sabe? Porque o Espírito Santo falou para mim que é para vender a casa pelo valor que eles falaram. Há um poder sobrenatural, meu irmão, trabalhando a nosso favor. Se você crê, dá um glória a Deus, porque Ele está na sua vida. Ele está na sua vida, esse poder sobrenatural, essa bênção de Deus. E aonde que ela se manifesta? É no seu trabalho, ela se manifesta na sua família, ela se manifesta na cura, ela se manifesta em coisas que você não pode imaginar. Vocês sabem que eu tenho medo de voar, né? Quantos sabem aqui que eu morro de medo de avião, né? Que eu entro no avião, vou expulsar um demônio, tal, está amarrado, todo principado, dominador do ar. Então eu falo, vai cortando tudo, Jesus. Abre os dominadores do ar. Porque o que é dominador no ar? Está dominando o ar. O avião voa aonde? Deixa para lá, vocês não entenderam, né? Aí o que acontece? Cheguei, fui viajar de férias outro dia, cheguei assim, estava conversando com um rapaz do Uruguai, ele falou assim, que dia que você chegou? Aí cheguei segunda. Que bom, hein? Bom? Que bom. Não, porque eu fui tentar chegar na terça, o avião estava descendo, quando ele estava quase pousando, começou a chover tão forte, choveu o dia inteiro na terça, e foi tão forte que o avião teve que arremeter. Aí ele fez a volta, eu já pensei que eu já tinha morrido, na primeira, eu já tinha pedido Senhor. Tinha um hino na Igreja Batista, lembra desse? Eu avisto uma terra feliz, onde vou, lembra desse? Para sempre morar, né? Já imaginava isso. Aí ele arremeteu, e eu falei, e aí o que ele fez? Ele deu a volta e tentou de novo, aí pousou, não pousou, arremeteu. Falei, e aí o que você fez? Aí nós já começamos a gritar, todo mundo no avião. Eu falei, se fosse eu já tinha morrido, eu tinha nem gritado. Aí ele diz assim, sabe o que aconteceu? Fomos parar no outro lugar, fomos para outro país. Eu falei, meu Deus do céu. Jesus, tu és tremendo, maravilhoso. Há um poder sobrenatural trabalhando. Só que eu lembrei que quando eu fui fazer a minha programação, eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou viajar no domingo. E aí o Espírito Santo falou, vai não, vai na segunda. E aí eu fui na segunda. Aí encontrei uma outra pessoa, que dia que você chegou? Eu falei, de novo essa conversa. Falei, cheguei segunda. Que legal. Então, porque eu tentei chegar domingo, o avião não pousou. Eu falei, Espírito Santo. Se eu chegasse no domingo eu tinha morrido, se eu chegasse na segunda, na terça, ainda bem que eu cheguei na segunda, porque há um poder sobrenatural trabalhando ao seu favor, meu irmão, até nos detalhes da tua vida. Se você crê, dá um glória a Deus por esse poder, meu irmão. Quantos testemunhos a gente vai ouvindo, vai escutando aqui na igreja, pessoas que vão contando para nós, e esse poder vai criando portas, vai abrindo emprego, vai dando oportunidades, vai fazendo com que coisas novas surjam, ainda que esteja em tempo de crise, ele continua trabalhando a nosso favor. Tem um testemunho que eu contei aqui semana passada, o Jairo foi mandado embora, e ele ligou para mim e falou, nós vamos almoçar. E quando o Jairo marca almoço assim, aconteceu alguma coisa. Eu falei, tá bom, vamos lá. Sentei e comecei a conversar com o Jairo. Eu falei, o que aconteceu, Jairo? Fui mandado embora. E aí? Falei, aí que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, como assim? Aí ele começou a contar um testemunho para mim, que o chefe, ele foi mandado embora, mas imediatamente ligaram de uma empresa, que era a empresa do sonho dele. Quando ele estava sendo mandado embora, ligaram da empresa com o sonho dele. Conhece o Jairo aqui? Conhece, né? A maioria conhece. E aí, essa pessoa falou assim, eu fiquei sabendo que você foi mandado embora, tinha acabado de ser mandado embora, eu quero contratar você. E aí eu falei, mas você está vindo dar glória a Deus? Não era a empresa que você queria trabalhar? Eu falei, mas não fechou nada, não deu certo. Eu falei, Jair, vamos fazer o seguinte, a minha fé é maior que a sua. Eu pago esse almoço aqui que está baratinho, quando você arrumar esse empregão que você quer aí, eu pago a você. Você entendeu ou não? Esse aqui que está baratinho eu pago, quando for você tiver empregado, você paga. Porque eu creio tanto que você está empregado já, que eu vou pagar para você, você mear na tua vida, porque eu vou ganhar uma moção. Não é legal?
Falou, amém! Falei, então estou semeando. Passou uma semana, ele falou, pastor, ele não apareceu. Eu falei, eu já semeei. Fica em paz. Curtiu? Está fazendo academia, continua crescendo, perdendo peso, cuidando da saúde, fazendo check-up. Vai, aproveita, você tem 15 dias de folga. Uma semana depois, tocou o telefone dele, vem para cá. Aí encontrei com ele aqui no dia do discipulado, segunda-feira, ele, precisamos conversar. Que dia que vai ser aquele almoço lá que está na hora de eu te pagar? Eu falei, não sei, porque eu não escolhi o lugar. Estou pensando, fogo de chão, talvez. Eu semeei, né, irmão? Amém? E aí, chegou na mesma semana, acho que na terça-feira, e eu falei, e aí, vamos então essa semana? Ele falou, tem uma boa e uma má notícia. Eu falei, qual é a boa e a má notícia? Era para começar em junho, mas já me chamaram, eu comecei ontem. Eu falei, isso é uma boa notícia? Não, a boa notícia é que eu não posso pagar o seu almoço agora. Eu falei, isso também é uma boa notícia, porque vai ficando mais caro, né? Oh, aleluia! Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Está empregado, está trabalhando. Por quê? Porque há um poder sobrenatural que tocou no coração daquele camarada para ligar para ele, para abrir a porta. Quantos são abençoados por Deus com esse poder sobrenatural? Sabe o que eu aprendi? Muitas vezes as pessoas não veem isso. Deus vai fazendo, eles acham que são eles. Não, fui eu. Me perdoe falar, foi sorte. Eu não acredito em sorte, eu acredito em bênção de Deus. Não é porque eu sou simpático, é porque eu tenho muitos amigos. Querido, amigo está preocupado com ele, não está preocupado com você. Perdão, falei. Se um dia você chegar para o seu amigo assim, talvez um ou outro, tá? 2, 3, e falar que você está para morrer, ele vai falar assim, nossa, eu estou com uma dor de dente, você não imagina. Deu para entender ou não? Isso é normal do ser humano, a gente não pode se decepcionar com isso. Mas uma coisa eu sei, existe alguém que está preocupado com a minha e com a sua vida, que sustenta a nossa vida, e Ele chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você crê, querido, você precisa abrir seus olhos para ver os detalhes das bênçãos de Deus. Estou terminando. Eu creio que esse poder sobrenatural coloca às vezes pessoas no nosso caminho, gente que a gente não imagina. Agora, você precisa entender que você é abençoado. Papai fazia uma coisa interessante, todo dia, quando eu ligava para ele, quando ele era vivo, eu ligava todo dia para ele, e ele atendia o telefone e falava assim, fala agraciado do Senhor. Aquilo me irritava, porque eu não tinha nome, parecia que eu me sentia a Maria, a Virgem. Fala agraciado do Senhor, entendeu? Ele não me chamava por nome. E um dia eu me invoquei com meu pai e falei assim, por que você me chama de agraciado? E aí, ele falou, porque você é um agraciado do Senhor. Você não sabe, mas você é um agraciado. Então eu comecei a aceitar aquilo que o meu pai falava. Toda vez que eu ligava para ele, e aí, agraciado? Eu falei, amém, eu recebo. E aí, agraciado? Amém, eu recebo. Até que eu comecei a entender o que o meu pai queria que eu entendesse. Ele queria deixar um legado, ele queria dizer assim para mim, olha filho, preste atenção, não importa o que aconteça na tua vida, a bênção de Deus estará com você de dia, de noite, de tarde, porque você é um agraciado, porque um dia o Senhor Jesus habitou dentro do seu coração. Algumas pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem ver. E por quê? Porque não conseguem perceber a provisão de Deus fluindo, a vontade de Deus na sua vida sendo feita, não consegue perceber que Deus nos ensina na sua palavra que nós podemos descansar nele, que Ele quando quer fazer, Ele vai fazer, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, completamente fora do meu script aqui, do que Deus falou comigo. Deus está falando isso comigo agora, não falei isso de manhã. Você consegue sentir que é abençoado por Deus? Você entendeu o que eu estou dizendo, meu irmão? Parece uma coisa, eu não falei de manhã porque nem tinha pensado nisso, o Espírito Santo me falou isso agora. Você consegue sentir a bênção de Deus na sua vida? Quantos conseguem sentir e ficam de pé no seu lugar agora? Você consegue sentir essa bênção de Deus na sua vida? Eu me lembro que quando eu era novinho, assim, 19 anos, eu queria casar.
E eu falei, Deus, dá uma esposa para mim, eu quero uma baixinha, morena, legal, gente boa, que aguente as minhas neuras. E aí um dia eu vi a Luciana descendo a escada da igreja. E a Luciana sempre pareceu muito mais nova do que eu. Aliás, a gente às vezes vai almoçar, as pessoas falam, nossa, como é bonita a sua filha. Eu falo, obrigado. Mas nós temos a mesma idade. Eu já contei que fui pregar uma vez na igreja, uma senhora quis me bater. Acabou o culto, a senhora falou assim, menino, vem aqui. Que é isso? Que evangelho é esse que você crê que casa com uma menina, uma garotinha dessa de 13 anos de idade? Uma senhorinha. Aí eu falei assim para ela, mas ela tem a mesma idade que eu. Aí a senhorinha fez assim, e foi batendo na boca até o final da igreja. Eu falei, meu Deus, nunca vi isso. Mas a Luciana veio descendo. Ela veio descendo, fica de pé um pouquinho, deixa o Espírito Santo fazer fluir na tua vida. E ela veio chegando, e tinha um rapaz do meu lado que tocava sax, e eu falei, nossa, que menina linda, se ela fosse um pouquinho mais velha, era o meu número, né? Aí esse meu amigo, eu falei assim, olha, se eu fosse ele era mais novo, uns 3 anos que eu falei, ela deve ter uns 12, 13 anos aí, e então é mais para você e tal. Aí ela chegou, a Luciana carioca, toda sorridente, falou, Jesus, é bom, né? Jesus. Eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, 18. Eu olhei para o rapazinho e falei, sai fora, minha bênção chegou. Aleluia! Deus trouxe do Rio de Janeiro. Amém, querido? Quantos sentem que são abençoados e que há um poder sobrenatural trabalhando a seu favor? Levante sua mão agora, querido. E diga, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar os detalhes do teu poder trabalhando ao nosso favor. Libertação, cura, portas abertas, encontros sobrenaturais, vem das tuas mãos. Sinta esse poder vindo sobre sua vida, meu irmão. Sinta esse poder vindo sobre sua vida. Às vezes a gente não percebe, Deus está fazendo isso hoje na nossa vida. Hoje na nossa vida. Você crê nisso? Porque a palavra de Deus diz assim, tudo quanto você fizer, porque você é como árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz. Quem é essa árvore? É o justo, é você. Você crê nisso, meu irmão? Senta um minutinho. Terminando. Vou acabar. Ser abençoado não significa que nunca teremos lutas, mas que venceremos as lutas com Ele. Existe uma ideia de que se eu sou abençoado eu não posso passar por problemas, eu não vou ter vales, eu não vou ter desertos. Eu não acredito nisso. Eu vejo muitas vezes na minha vida que eu vou passando por lutas, dificuldades normais da vida, né? Antigamente eu enxergava de perto e não enxergava de longe. Agora eu não enxergo de perto nem de longe. Aí eu fui outro dia, no irmão aqui, o Ricardo, eu falei, Ricardo, eu não enxergo de perto nem de longe, eu tenho que pôr as coisas assim, ó, nessa distância. Por isso que eu estou pregando com o iPad, porque a Bíblia no iPad eu consigo aumentar um pouquinho a letra, né? Porque eu não consigo enxergar, é verdade, eu tenho que fazer assim, ó, quando eu leio. Tem uma distância certa. E aí eu falei, Ricardo, o que aconteceu comigo? E ele respondeu assim para mim, idade, pastor Klaus. Eu falei, valeu, podia ficar sem essa. Ele falou, quando a gente vai ficando mais velho é assim. Eu falei, meu Deus. Então a gente tem luta, meu irmão, tem dificuldade, tem batalha, mas tem uma coisa que você precisa entender, há um Deus que luta as nossas lutas, que luta a nossa peleja, que abre as portas para nós. Me lembro alguns anos atrás, eu fui chamado pelo presidente da empresa para ser mandado embora. E ele me chamou assim, o dono da empresa, ele era um pastor, tinha uma empresa grande de destilaria de álcool e de óleo. E ele sentou assim, você está aqui porque você vai ser mandado embora. Eu disse, tudo bem fazer, né? Não sabia nem porquê. Ele disse, mas eu senti no meu coração que eu não tenho que te mandar embora. Eu falei, que legal. Ele falou assim, o teu chefe quer mandar você embora. O chefe era o gerente. Mas eu não vou mandar não. Então você volta lá, vai trabalhar, fica sentado lá, e qualquer coisa manda ele falar comigo. E aí eu voltei para o meu departamento, meu chefe falou, você não vai embora? Eu falei, não vou não. Ele falou assim, como assim? Você não foi lá para ser mandado embora? Então eu fui.
Mas eu não sei te explicar, ele mandou eu sentar aqui e trabalhar. 2 meses depois, esse chefe saiu da empresa e abriu uma empresa. 6 meses depois, eu fui convidado para trabalhar na empresa dele. Interessante. E quando ele me contratou, eu falei assim, mas você não ia me mandar embora? Ele falou assim, eu ia, mas agora eu quero você do meu lado. Existe uma força sobrenatural trabalhando a seu favor, que o teu nome era o primeiro da lista do corte, Deus tira e fala, esse não, esse é o meu servo, não mexe com ele, esse é meu protegido, as minhas asas cobrem a vida dele. Você crê nisso, meu irmão? Termino. Então tem vale, tem dificuldade, mas sabe o que eu creio? Todos os vales, todas as dificuldades cooperam para o meu bem. Todos eles, ainda que eu não entenda, porque eu creio num poder sobrenatural de Deus de transformar toda desgraça em bênção. Você crê nisso que eu disse? Às vezes uma experiência ruim da nossa vida, aquilo que a gente não queria ter passado, a gente passou, uma perda, uma rejeição, um fracasso, uma falência, uma dificuldade financeira. Ninguém quer passar por isso, eu não quero passar por isso. Eu oro para Deus para Ele não deixar eu passar por isso. Mas eu entendo, querido, que ainda quando eu passe por essa situação se transforma em bênção na minha vida. Lá na frente eu vou perceber que aquilo se tornou num alicerce, um testemunho poderoso da graça de Deus na minha vida. Fez eu ser a pessoa que eu sou hoje, se eu não tivesse passado por aquilo. Eu já contei para vocês que se eu não tivesse passado por aquele vale financeiro em 2000, 2001 e 2002, eu não teria a fé que eu tenho hoje com relação ao dinheiro. Não tinha. Eu era um financeiro, gerente de finanças, mas eu não tinha fé com relação a dinheiro. Hoje eu digo para você, se Deus quiser derramar essa noite aqui, o valor para a gente acabar toda essa reforma aqui, tocar o coração de alguém, eu creio, Deus levanta e põe aqui o dinheiro que Ele quer, porque Ele é o dono do ouro, da prata. Para Deus 2 é 5, 2 mais 2 é 5, é 7, é 8, é 9, é 10, para Ele, por quê? Porque eu tive que passar por um vale, para sair desse vale e dizer, eu creio no Deus sobrenatural. Se você disser para mim hoje, Deus cura, eu digo para você, cura. E você vai dizer, como é que você sabe que Ele cura? Porque eu tenho exames dizendo que Deus cura, e Ele curou a minha filha. Tive que passar por esse vale para aprender o poder sobrenatural. E eu amarro agora todo o principado, toda a potestade que tenta retalhar esse testemunho que eu estou dando para você essa noite. Todo esse principado eu repreendo agora, porque ele não vai retalhar o testemunho que você está recebendo. Amém, querido? Você entende esse mistério? Muitas vezes Satanás quer retalhar o testemunho que você tem, porque Deus supriu a tua necessidade, Deus fez um milagre na tua vida, Ele vai lá e começa a prejudicar. Teu casamento está uma bênção, e você está dando testemunho que Deus restaurou, começa uma briguinha, Ele quer retalhar o testemunho, mas eu repreendo, porque a nossa família vai ser uma família bendita no nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você entendeu o que eu estou repreendendo. Às vezes você está dando testemunho na tua vida, olha que teu filho foi curado, a tua esposa está sendo transformada, teu casamento foi, e aí começa a luta de novo. É nessa hora que você levanta, coloca o teu pé e diz assim, eu repreendo essa retaliação, porque minha família vai ser família no nome do Senhor Jesus, bendita para a glória dele. Amém, meu irmão? Você crê? Glória a Deus. Quero orar por você.